Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo na Palavra de Deus, encontramos no livro do profeta Zacarias, capítulo 7, versículo de número 9. Assim está escrito: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. Esse é o texto que vamos refletir nesta oportunidade. Encontramos aqui, por ocasião do cativeiro, já terminando o cativeiro, na época do rei Dário, que foi aquele a quem Deus usou para abrir a oportunidade para que o povo de Israel, que estava cativo, voltasse para sua terra e reconstruísse a nação, o templo, todas as coisas que haviam ficado para trás 70 anos. E agora, conforme o prometido por Deus, chegou o tempo, porque Deus havia dito a Jeremias a duração do cativeiro, que ele seria de 70 anos. Daniel, quando observou, lendo a escritura do profeta Jeremias, já na Babilônia, ele entendeu que era chegado o momento de Deus cumprir aquela palavra. Então, ele disse lá no capítulo, parece-me, no capítulo 9 de Daniel, quando ele se aplicou a entender e compreender a profecia dita por Jeremias, quando Israel ainda estava na sua terra. Não tinham sido levados cativos, mas então eles estavam vivendo na sua terra e receberam por várias vezes a orientação da palavra de Deus, mas não procuraram se ater àquilo que estava sendo dito para eles. Então, por conta disso, eles foram então levados à Babilônia como um povo cativo. Então nós observamos como é que as coisas acontecem. O Senhor Deus nunca faz nada sem que antes ele avise, ele advirta, ele dê um tempo, uma oportunidade para que o seu povo, então, venha a observar e entender o propósito de Deus para a sua vida e procurar dar crédito às palavras do Senhor. Olha, o capítulo 9 de Daniel diz assim, ó: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Israel, as assolações, de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos, com jejum, saco e cinza. E fez lá a confissão, falando sobre isto. Foi quando Deus revelou para Daniel o propósito das 70 semanas. Parece que em comparativo com os 70 anos. E Deus então mostrou um outro cenário para Daniel de futuro, falando sobre as 70 semanas. Mas aqui, na época de Dario, Deus tinha levantado também Ageu e Zacarias, bem como o sacerdote Josué. Estes homens, dirigidos ou levantados por Deus para orientar o seu povo, nós observamos que eles tiveram muito trabalho com aquelas pessoas que já estavam por 70 anos cativos na Babilônia. Alguns daqueles que haviam vindo para o cativeiro da Babilônia já tinham morrido,
mas outros nasceram durante o cativeiro. Certamente foi repassado para eles, pelos cativos, qual era a terra deles, como foi a promessa de Deus. E o certo é que em muitos havia a expectativa da volta para a terra que a eles pertencia e que estava deserta. Jamais alguém poderia pensar que, com toda a glória da época de Davi, de Salomão, dos reis, Jerusalém ficaria deserta, abandonada, desamparada. Mas isto aconteceu pela condição do povo em não atentar para a palavra de Deus. Então, terminado aqui o período do cativeiro, Deus usa o profeta Zacarias. Ele se dirige ao povo, dizendo o que é que o Senhor pede do povo. Deus sempre está em contato com o povo. Nem sempre, ou seja, na maioria das vezes, infelizmente, o povo ouve, mas não escuta. Quer dizer, ele não dá atenção ao que está sendo dito para colocar no coração e obedecer. Essa tem sido a tônica ao longo dos séculos. A pessoa somente ouve, porque quem ouve, ouviu, passou. Agora, é preciso ver como ouve, é preciso escutar, é preciso compreender, é preciso mostrar-se interessado naquilo que Deus está falando. Porque quem está falando não é qualquer um, é Deus, o Criador, o soberano, que todas as coisas estão no controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Portanto, quando a voz de Deus brada no meio do povo, através de um porta-voz, um profeta seu, há necessidade de que se dê atenção, de que se ouça com cuidado, de que analise o que Deus está dizendo. E se as circunstâncias aparentes estão dizendo o contrário do que Deus diz, é mais sábio e prudente ficar com o que Deus diz do que com a circunstância aparente. Porque no momento, Deus pode mudar todas as coisas aparentes e cumprirá a sua palavra, o seu propósito estabelecido. Então ele chega-se agora para este povo que estava na liberdade para sair do cativeiro. Então veja o que foi que Deus pediu para aquele povo. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro. 3 coisas. Primeiro, executai juízo verdadeiro. Segundo, mostrai piedade. Terceiro, e misericórdia, cada um a seu irmão. Era isso que Deus estava pedindo. Por quê? Porque na condição em que eles estavam, não havia juízo verdadeiro, não havia piedade e muito menos misericórdia. Quer dizer, então não havia aquela afinidade, aquele comprometimento, aquela harmonia entre as pessoas, aquele cuidado necessário de um para com o outro. Parece que cada um vivia por si mesmo, à sua maneira, sem se preocupar com o próximo. Porém, agora, eles estariam voltando para uma terra desolada e haveria a necessidade primordial de executar juízo verdadeiro, de mostrar piedade e mostrar misericórdia, cada um com seu irmão. Não era agora a oportunidade de cada um olhar por si, como aconteceu nos dias do profeta Ageu. Eles deixaram a casa de Deus abandonada e cuidaram cada um da sua casa particular, sem se preocupar com o próximo, sem executar juízo e sem exercer a piedade. E o Senhor Deus reprovou aquele estado de coisas em que eles estavam vivendo, porque eles estavam abandonando o primordial. Quando se cuida primeiro das coisas espirituais pertencentes a Deus, todas as demais coisas, pela bondade e o poder de Deus,
elas vão encaixar-se e vão estar numa condição agradável a Deus e de bênção para o povo. Mas se inverter esta maneira de proceder, se primeiro procurar edificar para si e depois, se sobrar tempo, edificar para o Senhor, isso pode levar a dificuldades, porque significa priorizar as coisas pessoais e desprezar as coisas divinas. E é um tipo de situação que Deus não aceita. Aqui com Zacarias aconteceu a mesma coisa. Deus chamou este povo que estava jejuando, fazendo vários jejuns durante o ano, mas o coração preso, amarrado, não havia juízo verdadeiro, não havia misericórdia, não havia piedade. Então, de que valia aquele jejum? De que valia aqueles dias sem se alimentar? Aquela separação? Não tinha valor nenhum diante de Deus, porque o ato em si, sem o espírito da misericórdia, do juízo verdadeiro e da piedade, todo e qualquer jejum, ele é esvaziado, ele torna-se contaminado, porque a atitude pessoal de quem está se separando não é correta diante de Deus. Portanto, aquele jejum não será aceito pelo Senhor. É o que precisamos, inclusive nos nossos dias, observar. Muitas pessoas, às vezes, entram em campanhas, fazem jejuns, e jejuns muitas das vezes até prolongados, mas no coração não há piedade, não há juízo verdadeiro e não há misericórdia. Então, de que vale aquele jejum? Ele não tem valor nenhum. É simplesmente um tempo perdido. É um sacrifício, à luz da Bíblia, de tolos, porque não vão agradar o coração de Deus. Antes de qualquer sacrifício, o Senhor disse, misericórdia quero e não sacrifício. Antes de qualquer sacrifício, o Senhor quer obediência. Ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, obediência diante de Deus é mais importante do que ações práticas aparentes. Que quem vai observar vai entender uma coisa, mas o Senhor Deus não está olhando para o ato exterior das pessoas. Ele olha para o coração, o ato interior. Com que atitude está aquele coração diante da presença do Senhor? Então observe como é necessário, importante, que isto fique bem claro. O Senhor diz, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um a seu irmão. Eram exatamente 3 coisas que Deus não estava vendo na prática diária do seu povo. E ele então cobrou estas coisas. Ele disse que era para fazer, o caminho seria este. E este caminho, sendo compreendido e obedecido por aquele povo, as mãos de Deus estariam voltadas para abençoá-los, para livrá-los, para estabelecê-los na sua terra e dar a eles a vitória que eles tanto precisavam depois de tantos anos cativos na Babilônia, sem liberdade, sem o templo, sem a oportunidade de adorar a Deus como era na terra em que eles possuíam. Eles agora estavam privados de todas essas coisas. Mas chegou o tempo, e era para que houvesse em cada coração um tributo de gratidão a Deus, de celebração, de alegria, por saber que Deus vela pela sua palavra para cumprir. O tempo estabelecido foi 70 anos, cumpriu-se os 70 anos, Deus veio para dar o livramento. Assim como ele fez com o povo de Israel, que saiu de lá da Canaã e foi para o Egito e se tornaram ali escravizados e cativos no Egito por um período de 400 anos. Mas cumprindo-se aqueles anos todos, 400 anos, Deus veio, levantou Moisés, capacitou, usou como seu porta-voz e livrou Israel
do jugo de Faraó e do Egito. E os tirou com mão forte e poderosa, levou pelo caminho do deserto em direção a Canaã, a terra que Deus havia prometido e que chegou o tempo de eles possuí-la. Mas eles precisariam sair do Egito, caminho do deserto, em direção à terra prometida. E isto foi a mão de Deus que fez. Não foi a sabedoria nem a estratégia de Moisés. Foi a mão de Deus livrando aquele povo. Passado aquele tempo, este povo veio, frutificou, prosperou, cresceu. E agora chega a época, então, lá de Jeremias, conforme havia dito, que tanto chorou, tanto lamentou e avisou aquele povo do que Deus estava para fazer, mas eles não deram ouvidos. Eles se fizeram de surdos. E ocorreu que o cativeiro veio. Deus permitiu que Nabucodonosor sitiasse Jerusalém e levasse o povo cativo e destruísse o templo e tudo que ali havia. Tirou toda a memória que o povo tinha da presença de Deus no meio deles. E agora chega o tempo de eles voltarem, porque Deus volta lá para dizer, chegou o tempo deles voltar à terra. E quando Zacarias diz estas palavras, o Senhor diz assim, olha, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. E abriu o leque, quer dizer, esses foram os 3 pontos principais. Então Deus abriu agora o leque diante deles para que não ficasse dúvida. Não, Deus falou só executar juízo, piedade, misericórdia. Não, mas ele foi mais além. Ele disse assim, ó, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Então, o que Deus estava dizendo aqui é que eles deveriam viver uma verdadeira harmonia e a demonstração do amor de Deus no coração deles, a misericórdia, a piedade e o juízo verdadeiro. Então, as viúvas que sempre são oprimidas, são colocadas no desamparo, Deus disse, não oprimais a viúva. Os órfãos, Deus disse, nem o órfão, não deixe o órfão desamparado, nem abandonado. E o estrangeiro, também não discrimine o estrangeiro, receba-o. Nem o pobre, aquele que não tem recurso, estenda para ele a mão. Nem tente o mal, cada um com seu irmão no seu coração. Não procure o mal do seu irmão. Então Deus abriu para que ficasse bem claro diante daquele povo o que é que Deus estava dizendo e o que ele esperava na continuação daquele povo. Ao ouvir, temer e obedecer, cumprir o que Deus estava dizendo. Mas observe qual era a índole do povo naquela ocasião. Por que será que Deus falou nesses termos? Foi exatamente o diagnóstico que Deus encontrou no meio daquele povo. Estas 3 coisas estavam faltando. E observe que quando Deus disse a eles, qual foi a atitude daquele povo? Será que eles festejaram? Será que eles deram glória a Deus? Será que eles entoaram um cântico de ação de graças a Deus por ter falado com eles nesses termos? Vamos ver o que Zacarias deixou registrado. No versículo 11 ele diz assim, ó, eles, porém, não quiseram escutar e nem me deram ouvidos. Olha, uma reação contrária ao que Deus esperava daquele povo. Mas Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia que o povo agiria dessa forma. Mas a palavra de Deus era no intuito de que aquele povo caísse no coração deles temor diante de Deus e eles entrassem pelo caminho da obediência. Não foi o que aconteceu. Eles, porém, não quiseram escutar e nem me deram... Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde. Olha, não quiseram escutar,
deram o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Veja como é a índole de um povo debaixo de uma promessa de Deus, Deus importando-se com este povo, trabalhando o livramento deste povo, solicita, pede a eles 3 coisas, eles não as cumprem, e pelo contrário, a ação deles contra Deus é lamentável. Eles, porém, não quiseram escutar, me deram o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Era de se esperar isto de um povo que era chamado o povo do Senhor? Não, não era isso o que se esperava deles. O que se esperava deste povo era algo totalmente diferente, uma outra atitude. Mas nós observamos que o povo, quando deixa de servir, de adorar a Deus, o seu coração é impactado pelo poder das trevas, e estas coisas começam a corromper o coração e tirar a necessidade de Deus daqueles corações e a preenchê-los com outras coisas que são totalmente contrárias e desagradáveis ao propósito de Deus. Então eles não quiseram ouvir, não quiseram. Não estavam dispostos para ouvir. Deus podia continuar falando dia e noite, diz aqui, eles não quiseram ouvir. E mais ainda, me deram o ombro rebelde. É como que aquele sacudir do ombro, né? Estou nem aí, não quero nem saber. E ensurdeceram os ouvidos. Como está falando, mas eu não estou escutando é nada. É assim que as pessoas fazem. Ensurdeceram o ouvido para que não ouvisse. E mais, no versículo 12, sim, fizeram seus corações duros como diamante. Olha, a dureza do coração fechou, empedrejou, ficou um coração em pedra, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Deus usou vários profetas para falar com o seu povo, o povo dele. Mas eles não deram nenhuma reação de que estariam prontos para ouvir e obedecer a Deus. Pelo contrário, a atitude deles foi totalmente oposta ao que se esperava de quem ouve a voz de Deus. Então fizeram os seus corações duros como diamante, para que não ouvisse a lei e nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Quando nós observamos esse estado de coisas e olhamos o sofrimento deste povo ao longo dos séculos, nós podemos entender a razão de tão grande sofrimento, porque revelou-se no coração deles esta dureza, esta insensatez, o coração duro, a não disposição de ouvir, fechar os ouvidos para não ouvir. E numa situação desta, quando o Senhor Deus vem e mostra a eles o que deve se fazer, nos mínimos detalhes, para não ficar nenhuma dúvida. E eles dão como resposta esta repulsa, esta maneira cruel e endurecida pelo coração de não escutar, de não ouvir, de não praticar o que Deus dizia, sendo que ele havia dito através de vários profetas, não foi um só, foram vários profetas que Deus usou para este povo
para demovê-lo dessa situação. Mas não teve jeito. Não houve quem fizesse este povo voltar-se para ouvir o que Deus tinha a dizer para eles. Então, num estado desse, o que se pode acontecer? O que evidentemente aconteceu. Então, diz assim, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos? O Senhor falou com eles para prover-lhes uma bênção, um lugar de segurança, de livramento, onde a presença de Deus seria real e diária para aquele povo. No entanto, como houve a rejeição deles, eles atraíram com a desobediência e a provocação a grande ira do Senhor dos Exércitos. E quando a ira de Deus se manifesta sobre um povo, significa que a misericórdia foi suspensa, para que a ira se manifeste. Porque a ira não pode se manifestar enquanto a misericórdia estiver atuando. Então, enquanto a misericórdia está atuando, a ira está retida. Mas uma vez que, por todos os meios que Deus trabalhou, não houve resposta deste povo, pelo contrário, houve um desagravo, então retira-se a misericórdia e abre o espaço para a manifestação da ira. A ira é o juízo, é o julgamento. E o juízo, a ira, é sem misericórdia. No tempo da ira, não tem como pedir misericórdia. O tempo de desfrutar a misericórdia passou. Não aproveitou, chegou o tempo da ira. E o que aconteceu? Agora, se eles quisessem voltar atrás, era tarde demais, porque já não havia mais tempo de voltar. Ou seja, eles ultrapassaram a linha de limite entre a misericórdia e a ira. Ultrapassou a linha, misericórdia ficou retida e abriu espaço para a ira. Os versículos 13 e 14 diz assim: E aconteceu que como ele clamou, ele quem? O Senhor Deus clamou. E eles, o povo, não ouviram. Ora, que capacidade! Aconteceu que como ele, o Senhor, clamou, e eles, o povo, não ouviram. Assim também, eles, o povo, clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Pois bem, eu falei, eu clamei, eu mostrei diante de vocês, vocês não quiseram ouvir. Então a ira vai se manifestar. E na ira vocês têm o hábito de clamar, de pedir misericórdia. Mas vocês vão clamar e eu não ouvirei. Deus disse, não vou ouvir, não vou atender, não vou socorrer. Vocês semearam e agora vão colher o que semearam. E o versículo 14 diz assim: E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Que situação triste e lamentável. Por não atender o que Deus havia dito, que era a porta da vitória, do livramento, da bênção, da segurança, da proteção de um povo, debaixo da promessa de Deus. Mas a atitude deste povo, desagradável diante de Deus, atraiu a ira.
e eles perderam o direito à terra. Estavam saindo de um cativeiro, mas com certeza foram espalhados. Poucos voltaram para aquela terra, mas a grande maioria perdeu-se no meio do caminho por esta conduta desagradável diante do Senhor. E o Senhor diz que os espalharia com tempestade, com guerra, com peleja, com morte, entre todas as nações. E entre todas as nações que há debaixo do céu, encontra-se parte deste povo de Deus que foi espalhado por todas as nações. Então, em toda nação debaixo da terra, há um povo de Deus espalhado. Mas eles foram espalhados porque decidiram não obedecer à orientação de Deus. Se tivessem obedecido, o Senhor Deus prometeu: nunca os espalharei e nem permitirei que os estranhos venham contra vocês. Quer dizer, vocês estão no lugar da bênção, estão debaixo da proteção, têm a presença de Deus. Enquanto se mantiverem obedientes, vocês não serão espalhados, não deixarão a sua terra, e os inimigos não terão poder sobre a vida de vocês. Mas uma vez que houver a desobediência, vocês serão espalhados, perderão a terra, e as nações terão poder sobre a vida de vocês. E, portanto, o sofrimento será uma constante na vida de vocês. E foi exatamente o que Zacarias profetizou aqui. Eles não deram por avisado o que Deus tinha dito para executar juízo verdadeiro, mostrar piedade, misericórdia, cada um a seu irmão. Pelo contrário, eles não quiseram escutar, eles deram ouvido rebelde, eles ensurdeceram os ouvidos, eles fizeram o coração duro como diamante para não ouvir. Numa situação desta, não houve outra solução a não ser Deus enviar sobre eles uma grande ira, e que nesta ira eles iriam clamar a Deus e Deus não iria ouvi-los. Pelo contrário, Deus iria espalhá-los sobre todas as nações da terra. O que aprendemos com isto? Qual é a lição para mim e para você hoje? É que quando Deus falar qualquer coisa a nosso respeito, ou a nós, que precisamos de momento ouvir e obedecer, e se houver em nós algum caminho, alguma atitude desagradável a Deus, nós precisamos nos arrepender e nos voltar para Deus com pressa, para fazer o que ele propôs diante de nós. E isto certamente vai assegurar para mim, para você, para cada um de nós, a bênção de Deus. É o que nós mais precisamos enquanto vivemos aqui na terra. É a bênção de Deus, é a presença de Deus, é o poder de Deus, é o livramento de Deus, é a provisão de Deus, é a proteção de Deus, é tudo que nós precisamos. Mas isto só se tornará possível quando em nós houver uma atitude de obediência. O que faltou para o povo de Israel. Então aproveitemos quando Deus fala, é o tempo da misericórdia que ele está abrindo para nós. Então vamos obedecê-lo no tempo da misericórdia e a ira será retida, não virá sobre nós, porque entraremos pelo caminho da obediência e o Senhor será conosco. Se porventura ele falar e nós não obedecê-lo, fizermos a semelhança deste povo, não escutá-lo, dar de ombro rebelde, ensurdecer o ouvido, endurecer o coração, com certeza virá a ira, virá o sofrimento, virá o castigo sobre a nossa vida. E não vai adiantar clamar a Deus nessa situação, porque ele deu-nos o tempo e a oportunidade de irmos a ele e desfrutar da bênção. Como rejeitamos, agora seremos rejeitados por ele e espalhados. Vamos caminhar sem rumo, sem direção certa, sem entendimento, sem compreender.
Isto por quê? Por conta de uma atitude nossa. Então, que Deus nos ajude, que quando Deus falar, que possamos obedecê-lo de imediato e não seguir o exemplo daquele povo que se rebelou contra Deus. Isto é um aviso, é uma advertência para mim, para você, para cada um de nós. O Senhor conta conosco e nós precisamos contar com o Senhor. E isso só será possível quando dermos ouvidos às palavras do Senhor e as executarmos como Ele determinar. Querendo Deus, amanhã retornaremos.